Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem já me acompanha pelo Instagram sabe que a máquina de costura que eu uso é uma Eugene Gênio JX 4000. Mas para quem ainda não sabe, eu decidi falar um pouco mais sobre a minha máquina de costura. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Quando eu comecei a me interessar por costurar, eu recebi muitos conselhos sobre a máquina que eu deveria comprar. Então, a Eugene Gênios foi bastante recomendada a mim. Muita gente que já tem experiência dizia que eu ia gostar bastante da Eugene Gênios. E algumas razões que me deram para isso é o fato de ela não ser tão rápida. Ela é um pouco lenta, né? Então, isso iria me ajudar, porque como quando a gente está começando, não tem muito o controle, a coordenação da máquina. Fica um pouco difícil de controlar uma máquina rápida demais. Então, vendo por esse lado, ela seria uma vantagem para quem está começando. Outra vantagem que eu apontaria é que essa é uma máquina muito simples. Ela não tem muitas funções, não tem muitos botões, o que torna bem fácil de manusear. Bom, se eu fosse dizer para vocês algumas vantagens que eu percebo nessa máquina, eu com certeza diria que esse braço removível dela aqui, que eu estou tirando para vocês, é uma das vantagens, tá? Esse braço, quando você tira ele, ajuda a costurar, por exemplo, a perna de uma calça, uma cava, normalmente costuras circulares. Então, tirando esse braço aqui, vai facilitar bastante a sua costura. Então, esse modelo tem essa vantagem. Outra coisa é que, quando a gente remove o braço, nessa caixinha aqui, ela é um depósito. Então, aqui você pode guardar, eu guardo, por exemplo, a caixa da bobina, ferramentas que eu utilizo na manutenção da minha máquina, o caseador, que são acessórios que vêm junto com a sua máquina, tá? Com a máquina Eugene Gênios. E aí, quando você não estiver costurando nada circular, ó, só colocar aqui de volta e isso vai, né, servir como um apoio nas outras costuras. Bom, eu também posso dizer para vocês que essa máquina aqui, ela tem 20 pontos, 20 tipos de pontos, mas eu particularmente só uso alguns deles. Então eu separei aqui para vocês os pontos mais comuns que eu utilizo aqui na minha máquina. É o ponto reto, tá? Que vocês estão vendo aqui, que é aquele ponto comum mesmo, uma costura reta, muito usada, né, em quase todas as peças. Já esse aqui é o ponto zigue-zague que tem na máquina e que tem inclusive em 8 variações de tamanho, né? E esse eu uso mais para os acabamentos internos das minhas peças, tá? É a costura em zigue-zague. E tem também esse daqui que é o ponto overlock, tá? Como vocês estão vendo, não é um ponto igual a uma máquina de overlock de verdade, mas que quebra um galho bastante bom, né? Quebra um galho legal no acabamento das suas costuras. É o ponto número 9 aqui na Eugene Gênios e é um ponto que se assemelha ao overlock. Bom, gente, acho que já falei as coisas mais básicas sobre a Eugene Gênios. Se eu fosse dizer os contras dessa máquina, eu diria que ela não é uma máquina muito estável. Sim, ela pula muito quando você costura, né? Por ser toda de plástico, ela não oferece essa estabilidade que você precisa. Principalmente se você não puser ela em cima de um móvel firme. O meu aqui não é tão firme, então esse problema se agrava ainda mais. Eu aconselho que se você comprar a Eugene Gênios, você deve colocar ela numa superfície de madeira, uma coisa realmente firme, para que você consiga controlar, né, esse fato dela pular muito. Não garanto que ela vai parar de pular, acredito que é do modelo mesmo essa característica, o fato dela ser muito leve, ser feita de plástico, isso aí é uma característica, ela vai continuar pulando. Embora eu acredite que se você escolher uma superfície mais firme, esse problema vai dar uma amenizada, tá? O que eu posso dizer mais a respeito da Eugene Gênios? Custo-benefício. Tá? É um outro ponto positivo em relação a essa máquina, principalmente para você que está pensando em comprar a sua primeira máquina de costura.
Ela é uma máquina relativamente barata. Quando eu comprei a minha, mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, ela não chegou nem a custar R$ 400. Hoje em dia, acredito que ela deve estar oscilando entre 500 e poucos reais. É uma das máquinas mais baratas que existem no mercado. E aí pode ser uma vantagem para você, porque como você está começando a costurar, ainda não tem certeza que é isso realmente que você quer, vai que você compra e em um certo ponto você descobre que não era bem isso, então não vai se arrepender tanto porque não vai ter feito um investimento tão alto. Então, para as iniciantes, eu recomendo sim a Eugen Gênios. Só que para terminar esse tour pela minha máquina, eu queria mostrar para vocês um detalhe muito importante, que normalmente deixa quem está começando um pouco com medo, que é o fato de colocar a linha na máquina. Muita gente que nunca pegou numa máquina, obviamente, não vai saber como colocar a linha, mas eu vou mostrar para vocês agora que é muito simples e que não tem nenhum bicho papão não, viu? Então primeiro a gente sobe o pino, coloca o tubo de linha e puxa o fio, fazendo ele passar por baixo desse disquinho. Depois, é só descer reto com a linha, encaixando ela no regulador. Depois a gente sobe com a linha pelo outro lado até chegar a esse gancho. Antes de chegar na agulha tem mais um ganchinho. E depois é só colocar a linha no buraquinho da agulha. Agora a gente pega a bobina já cheia e encaixa dentro da caixa da bobina. Puxo a linha pela abertura, fazendo ela ficar nesse C, essa voltinha que parece a letra C na caixa da bobina. Tirei o braço removível e abri a tampinha. Com o bico voltado para cima, coloco a caixa da bobina e dou uma giradinha. Quando você ouvir um clique, é porque encaixou. Então a gente desce a agulha para pegar a linha da parte de baixo, que é a linha da bobina. Então quando as duas já estiverem na parte de cima, a gente pega as duas perninhas da linha e passa pela abertura do meio da sapatilha. E aí a máquina já está pronta para costurar. Bom pessoal, é isso aí, essa é a minha máquina, é a máquina que eu utilizo para costurar praticamente todos os dias, todas as minhas peças, desde quando eu comecei a costurar ela, que tem sido a minha companheira. Dá um trabalhinho às vezes, mas é uma excelente máquina de costura, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você quiser mais dicas de costura, se inscreva aqui no canal e também não deixe de visitar o blog costurandosonhos.com.br. Beijo e até a próxima!